Nesse bairro, todo mundo tem um segredinho. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, bem-vindos de volta, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Quero aproveitar já e dar as boas-vindas a todos os novos inscritos do canal, muita gente nova chegou nos últimos dias. E as resenhas, como a que eu vou fazer hoje, elas funcionam da seguinte forma se você ainda não está por dentro do canal. Eu sempre apresento um pouquinho do livro, eu falo da narrativa e depois eu aponto os pontos positivos, os que eu não gostei tanto, se é que eles existem. E claro, as resenhas nunca têm spoiler, então se você é novo aqui, fica bem tranquilo, porque as resenhas não têm spoiler, você vai sair daqui com vontade de ler o livro e não com uma informação que você não queria. E hoje eu vou aproveitar e falar com vocês sobre os 12 segredos do Robert Gould. Esse é um suspense que tem como protagonista um jornalista investigativo chamado Ben Harper. O Ben, ele é um cara que na infância dele, o irmão mais velho dele, de 14 anos, foi assassinado de forma brutal por duas meninas da mesma idade, elas também tinham 14 anos. O caso na época, obviamente, chocou todo mundo, a cidade, a região, porque foi bastante brutal e realmente as pessoas ficaram chocadas com a frieza com que o assassinato foi cometido pelas duas meninas. Tanto o Ben quanto a mãe dele tiveram que superar e seguir em frente, tentar seguir com a vida, mesmo depois do assassinato do irmão e da tristeza que isso causou para os dois. No ponto inicial dessa história, assim que o livro começa, a gente descobre que a chefe do Ben, ela pediu para ele escrever uma matéria sobre os 10 anos da morte da mãe dele. Só que o Ben não tá afim de escrever, porque ele sabe que revisitar a morte da mãe, que foi uma pessoa que ele amava e que lutou muito para que o irmão tivesse uma certa justiça, ele sabe que falar sobre ela é falar sobre o irmão e o assassinato do irmão e toda aquela questão que ele gostaria de deixar para trás. Então, no início do livro, ele tá numa sinuca de bico, porque a chefe quer que ele escreva uma matéria sobre o próprio caso, né? O caso que envolveu a família dele, e ele não tá muito afim. Porém, e sempre tem um porém, um assassinato vai acontecer em um determinado local, e esse assassinato vai despertar no Ben uma curiosidade, uma questão ali dele tentar descobrir o que aconteceu, porque esse assassinato tem uma ligação com a morte do irmão dele. E mesmo contra a vontade, a contragosto, assim, o Ben começa a fazer umas perguntas aqui e acolá, e começa a revisitar e mexer algumas coisinhas, e segredos passam a vir à tona. Esse livro tem uma coisa que eu particularmente gosto, que é aquela tensão de lugares pequenos. Você tem uma cidadezinha, você tem um bairro ali, onde todos os personagens moram, mais ou menos um pertinho do outro, as casas são muito próximas, todo mundo ali se conhece, todo mundo sabe a história do Ben e do irmão dele, o Nick, quando ele foi assassinado. E você tem aquela tensão de um lugar em que todos se conhecem, mas ao mesmo tempo todos guardam ali os seus segredos. Além de nos apresentar a história do Ben, do assassinato do irmão, dessa questão dele querer ou não escrever uma matéria sobre o assunto, ele também nos apresenta capítulos com personagens diferentes. Ele vai nos contando um pouquinho da vida de cada uma dessas pessoas que moram ali naquele bairro. E a princípio, quando você tá ali no começo, não parece fazer muito sentido, né? O que essas pessoas têm a ver diretamente com a morte do Nick, se é que elas têm alguma coisa a ver com o assunto. Mas o autor faz essa jogadinha descrevendo uma coisinha por vez, ele vai apresentando esses personagens e lá no final ele começa a desnudar os segredos dessas pessoas. Particularmente, esse é um recurso narrativo que eu gosto muito em suspense, porque eu sempre fico muito curiosa, querendo saber qual que é a ligação daquelas pessoas com os crimes, o que elas estão escondendo. Eu adoro livros em que todo mundo tem segredos e todo mundo tá mentindo sobre alguma coisa, porque são livros que eu sempre me instigam, eu quero ir pra frente, eu quero chegar no final e ver todo o quadro, ver como tudo se costura. É uma coisa que sempre me instiga e esse livro traz isso. Eu acho que esse foi um dos pontos positivos que mais me chamou a atenção, né? Essa costura de personagens ao longo de toda a história. O final, quando ele nos revela toda a trama, quando ele abre as cortinas e nos mostra o que realmente tinha acontecido ou o que estava acontecendo com aquelas pessoas, foi realmente muito legal. Eu gostei muito da forma como ele foi costurando aquilo e eu gostei da revelação. Eu tinha um chute de quem poderia estar por trás da questão toda e eu errei assim, ó, por um centímetro, digamos que eu errei, porque não era, eu apontei para essa direção e o culpado estava mais ou menos aqui, ó, do ladinho, pertinho, mas tava, sabe? Então eu gosto muito dessa questão da brincadeira de tentar adivinhar quem foi, quem estava por trás das coisas. E esse livro, ele apresenta tantos personagens que você fica em dúvida sobre quem é realmente a pessoa, a maldade ou a pessoa que está tramando as coisas por trás de todo mundo.
O Ben, ele é um personagem que exatamente por causa da sua profissão, ele é muito ligado, ele percebe as pessoas, ele percebe as nuances, ele consegue perceber quando alguém tem uma segunda intenção com ele, quando ele tá conversando com a pessoa e a pessoa tá querendo alguma coisa, ele já capta. Então ele é um desses personagens que ele traz um pouco da profissão dele para a vida pessoal. Você percebe que ele é uma pessoa muito ligada em desvendar as pessoas ao seu redor. E aí você fica se perguntando, será que o Ben realmente vai enxergar os segredos dos outros? Ele tá indo a fundo o suficiente? E a gente vai ter que acompanhar. Tem vários personagens misteriosos aqui nesse livro, uns mais misteriosos do que outros, uns que se dão mais raiva, outros que você não entende muito bem porque eles estão sendo apresentados, mas como eu falei lá no final, ele engata tudo e você entende o quadro geral. Teve 2 pontinhos só nesse livro que eu acho que poderiam ter sido um pouquinho melhores, que é o que eu vou explanar pra vocês agora. O primeiro foi realmente a quantidade de personagens, que ao mesmo tempo que é uma coisa que te instiga e te faz ir adiante e te dá vários caminhos diferentes, nesse livro aqui, como ele é um livro curto, o excesso de personagens às vezes pode te deixar um pouquinho assim confuso. Mas a minha questão não é nem o excesso, a minha questão na verdade é o aproveitamento de alguns personagens. Eu achei que alguns personagens aqui, como por exemplo a Dani, que é uma policial, eles não têm peso na história e eu não acho que eles eram muito necessários. Eu acho que ela é um desses personagens que se o autor tivesse tirado ela da história, não teria feito diferença nenhuma. Eu preferiria que ele tivesse usado o tempo da Dani dentro da história para desenvolver melhor outras narrativas, a história de outras pessoas que eu achei que eram histórias mais interessantes e mais importantes. Como, por exemplo, a história das meninas que assassinaram o irmão dele. Essa questão das meninas, ela é citada ao longo de todo o livro, mas eu queria que ele tivesse ido um pouco mais a fundo, porque é um crime tão chocante, é um crime que tem nuances tão cruéis, que você fica querendo saber mais sobre aquilo, o que existe por trás dessas meninas, né? E ele meio que, os personagens falam sempre em maldade, elas são más, elas eram más, essa maldade intrínseca, as duas e tal, mas eu queria que isso tivesse sido explorado um pouquinho mais profundamente. Eu acho que se de repente tivessem tirado a Dani da história, por exemplo, e ele tivesse dado mais passagem, mais tempo para essa narrativa, acho que teria sido mais legal. E a segunda questão, se você assistiu o meu último vlog, você já sabe o que eu vou falar, porque lá eu fiz o acompanhamento da leitura, né? Eu fui mostrando, gravando enquanto eu ia fazendo a leitura desse livro. E lá eu contei uma coisa que não é necessariamente um problema desse livro aqui. Eu acho que é um problema de quase todos os suspensos publicados ultimamente, que é o fato de que logo após a grande revelação, quando todos os segredos são desvendados, e é incrível, é maravilhoso, você fica super assim animado com a revelação, os autores terminam os livros em 2 páginas. Isso tem me frustrado muito ultimamente em vários autores, não é só no Robert Gould. Se vocês acompanham as resenhas aqui do canal, eu já falei disso outras vezes, que é essa questão de que os autores encerram as suas histórias em 2 páginas depois da revelação final. E eu não entendo porque vocês autores estão fazendo isso, né? Eu sei que nenhum autor vai assistir o meu vídeo, mas eu vou falar mesmo assim. Esse livro aqui, ele tem uma revelação ao final que é chocante, é assim, ó, você fica, uau, eu não teria, quanta coisa que tem por trás dessa pessoa, quantos segredos e tal, e aí ele revela e é bombástico, e aí eu queria mais umas 10 páginas para ele me explicar melhor aquela situação, me dar mais detalhes. E ele finaliza o livro em 2 páginas. E eu fiquei um pouco frustrada, porque eu queria mais páginas, eu queria mais história. E eu tenho percebido que isso é praxe. Eu até brinquei lá no meu vlog dizendo que eu acho que os autores ultimamente, eles têm medo que logo depois da revelação a gente abandone o livro. O que não vai acontecer, a gente vai ler o livro depois da revelação, né? Então mais umas 5, mais umas 10 páginas, 15 não vai fazer mal, gente. Escreve mais um pouquinho, estenda um pouquinho o seu final, estenda um pouquinho a explicação da história que a gente, como leitor, eu não sei vocês, mas eu gosto. Eu gosto quando as coisas são mais mastigadinhas no final, os detalhes são mais bem explanados, quando tudo se fecha de forma um pouquinho mais redonda, é legal. Então, esse foi uma questão que eu achei o final incrível, mas eu achei que ele poderia ter sido estendido um pouco mais. E aí, ficou com vontade de ler os 12 segredos do Robert Gould? Eu vou deixar link para o livro aqui no box de descrição, tá? Então é só vocês clicarem aqui se quiserem dar uma olhadinha nele, conhecer um pouquinho mais. Se você tiver um tempinho, assista o vlog também, onde eu fiz o acompanhamento dessa leitura, que tá aqui em cima, eu vou deixar nos cards para vocês. Espero que vocês tenham gostado, obrigada por terem me acompanhado em mais um vídeo, beijão, e a gente se vê no próximo vídeo.